Nessa passada de 2024 aqui pelo Vale do Silício para participar do Google I.O., a convite do Google, eu não poderia deixar de conhecer a história e principalmente compartilhar com vocês a trajetória, os perrengues e também as tricks ao longo da jornada de brasileiros que estão aqui no Vale do Silício muito bem posicionados, por sinal. E hoje eu quero que vocês conheçam Vinícius Senger. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Que apresentação, uma introdução maravilhosa e estamos aí. Muito bom. Eu tô muito feliz, eu fiquei muito animada mesmo quando você me respondeu, quando você respondeu a minha mensagem e topou bater esse papo aqui comigo. Não apenas porque você é uma pessoa que tá muito bem posicionada tecnicamente, talvez em posições das quais muitas pessoas da nossa audiência querem atingir ao longo da sua jornada, pessoas que às vezes estão estudando, pessoas que estão trabalhando lá no Brasil, tem o desejo de trabalhar numa grande empresa, ir para fora do país, mas principalmente porque você tem uma relevância muito grande no Brasil também, né? Você tem uma culpa muito grande naquilo que a gente chama de comunidades brasileiras. Então, conta pro pessoal quem é o Vinícius Senger e o que você faz atualmente. Legal, muito obrigado aí pela oportunidade. Primeiramente, estou muito feliz porque é um timing muito bom. Eu tô com as coisas, tô morando aqui no Vale tem um ano e meio, então tô com as coisas muito fresquinhas na cabeça, de todo o processo, todos os perrengues, das coisas que a gente sente falta, de papelada, burocracia e tudo. Os desafios são grandes, né? Então legal poder ter esse momento para compartilhar, porque eu acho que, como você citou, é um sonho, né, de muita gente. Bom, eu sou programador desde os 8 anos de idade, comecei cedinho a programar, então brincando e tal, e com 13 já comecei a trabalhar mesmo na área. Então agora eu tô com 33 anos de experiência no mercado, então eu comecei na época aí que os computadores eram bem caros, né, difícil de você ter o computador e tudo. E ao longo da minha jornada, acabei tomando uma decisão de não seguir com os estudos formais, né? Como todo mundo faz, por conta de adversidades ali momentâneas, né? Que eu estava vivendo. E eu, com 16 anos, eu já tinha um salário muito bom, né? E não via muito por que eu vou para a escola, por que eu vou para a faculdade. Eu prefiro ficar aqui, focar no meu trabalho. Acabou que isso me cobrou um preço, porque há muitos anos atrás no Brasil, sem faculdade você não podia ser CLT. Então não tinha empresa que te contratasse, tinha essa regra. Você quer ser CLT, você tem que ter faculdade. Não existia nenhuma lei, é engraçado isso, né? Mas era meio que um senso comum, assim, né? Disso daí. E isso foi interessante porque foi uma decisão que eu tomei, porque eu estava trabalhando, estava ganhando meu dinheiro e tudo, mas que acabou me pressionando para eu ir para o empreendedorismo. Eu abri uma empresa que chamava Senger & Senger Consultoria Informática, e que eu emitia nota para as empresas, né, para eu poder ser um terceiro, que não podia ser CLT. E disso daí nasceu a Global Code, que é uma das empresas de treinamento que a gente formou muita gente, Academia do Programador, Academia do Java, Academia do Arquiteto, e nós fundamos o The Developers Conference também, né? Então, sou fundador do TDC e da Global Code, nas colaborações aí que acho que do Brasil, né? O TDC foi uma semente que foi plantada há muitos anos atrás e hoje é um evento multicomunidades aí, que é um exemplo. Eu estava até comentando que aqui nos Estados Unidos a gente não tem nada nem perto disso, assim, né? Então é muito legal, muito prazeroso, porque fazer parte da jornada do TDC, de várias comunidades, comunidade Java no Brasil, sou Java, então a gente tem um espírito muito community native, assim, né? Nativamente, tudo que a gente faz, a gente já pensa em comunidade, pensa em trabalhar junto, em crescer junto, né? E, bom, e aí hoje vai fazer 7 anos que eu tô na AWS, comecei lá cobrindo a América Latina, fiquei 4 anos cobrindo todo o território da América Latina, o que resultou em muito trabalho de comunidade, porque a gente tem hoje os user groups da AWS são super ativos em toda a América Latina, então também ajudei muita gente a ser reconhecida como AWS Hero, Community Builder, então um trabalho muito legal. Continuei, né, como eu falei, uma vez que você é comunidade, para sempre comunidade, e aí agora tive essa oportunidade 2 anos atrás de mudar aqui para o Vale pela AWS, e fiz essa realocação
Quer dizer, na verdade, eu mudei do time, ao invés de eu ser um Developer Advocate cobrindo a região, eu acabei mudando para o time de especialistas global, cobrindo Java, né? Então, hoje eu sou um Developer Advocate exclusivo para Java, e aí mudei para cá. Então, para mim é super bacana, porque Java fez muito parte da minha história, né? Enfim, conheci a Yara por causa do Java. Construímos um monte de coisas legais. O Java que deu, né? Thanks Java. E a gente eu frequento aqui o Vale desde 2001. Então, quando eu parei de contar o número de vezes que eu vim pro Vale, foi quando era a viagem de número 40. Juro pra você. Já fui guia aqui 3 vezes, guiei grupos de empresários em empresas, visitando e tudo mais e tal. É muito legal, pra mim, um maior orgulho de estar aqui, né? Eu tô há 30 e poucos anos na carreira aí, vamos dizer assim, que logo mais, já final de carreira, e poder fechar isso, essa história que para mim começou a minha maior onda que eu surfei de tecnologia foi o Java, né? Então assim, eu sempre falo pessoal, aproveitar as tecnologias que estão emergindo para você se enfiar nela e virar, se posicionar como a pessoa do X, a referência e tal, né? As tecnologias, elas vêm em ondas, assim, elas vão se renovando, algumas ondas são ondas super poderosas, duradouras, como a inteligência artificial, tá aí. Há 10 anos atrás, quem falou assim, eu vou investir em inteligência artificial, sobra emprego, sobra oportunidade, né? Então eu surfei a onda do Java e aqui agora eu tô trabalhando diretamente com o James Gosling na AWS, que é o criador do Java. Ele é meu mentor pessoal. Então, essa semana, quarta-feira mesmo, teve reunião. Eu coordeno o Java Advisory Board, que é um grupo mundial da AWS. O James Gosling é um dos curadores do board e eu que coordeno essas reuniões e tal. Então, é uma história que eu tô muito feliz de estar fechando tudo tão legalzinho assim, né? E eu entrevistei o Gosling, eu tô vendo aqui você fazendo todo esse trabalho tão legal de entrevista. Eu entrevistei o Gosling em 2002, lá no Java One. Nessa época, a gente distribuía as entrevistas em DVD, porque não tinha YouTube. O YouTube seria só em 2005 o primeiro vídeo. Exatamente. Aí a gente tinha um canal do Java que chamava Java.net. A gente foi numa reunião dos organizadores do Java.net falando, não tem como hospedar esse arquivo aí no Java.net, e eles fizeram a conta, não, se 10 mil pessoas fizerem o download, vai custar $1.000. Então... Não vai rolar, né? Então, até hospedar o arquivo, ninguém queria hospedar, porque era tipo gravado com boa qualidade, boa resolução, entrevista de 1 hora, né? Ai, que barato, viu? Então, minha história com o Vale é muito grande, com o Java é muito grande, com comunidade é uma história que eu tenho bastante orgulho também. E a gente tá nesse momento legal da tecnologia, de muita coisa acontecendo, GenAI, né? GenAI, tudo que é lugar. Acho que até as empresas estão sendo um pouco push demais assim no GenAI, né? Mas de fato, puxa, eu tô escrevendo meus códigos novos com GenAI, atualizando códigos antigos com GenAI. Então a gente está desenvolvendo lá na Amazon o Amazon Q Developer Agent for Code Transformation. Então, cara de GenAI, entra um projeto Java velho, sai um projeto Java novo, né? Então, bem legal. Se dá atualização. Pra mim. Tipo, isso vai acontecer muito, né? Até já tem muitos protótipos de entra COBOL, sai Java, sabe? Os negócios assim, fantástico, é um momento interessante que... Acho que a gente tá vivendo talvez o melhor momento, talvez o ápice de integração, né? Eu acho que a palavra, pelo menos depois que eu participei do Google I.O., assistindo os lançamentos e tudo mais, conversando com os engenheiros do Google, acho que a palavra integração do uso, da utilidade da inteligência artificial para diversos contextos, ela tá cada vez mais interessante. Sim. Não é só, tipo, a gente tem um bom modelo, a gente tem... Não, peraí, mas a aplicação dela agora tá cada vez mais útil, né, pra realidade das pessoas. Exatamente, é interessante. E até contar uma coisa, eu tô preparando uma palestra de arqueologia tecnológica. Arqueologia tecnológica. Eu vou apresentar ela agora lá no J-Nation, em Portugal, no começo de junho, 3 de junho, né, e eu tive na Grécia para pesquisar as tecnologias gregas, dos dispositivos tecnológicos gregos. Eu quero assistir essa palestra. O primeiro computador era um negócio de pedra, com mecânicas de rodar, escritas e tudo mais. Ele foi criado 300 a.C., né? E uma das funções desse computador
grego, era fazer predição para agricultura. Então, eles conseguiam projetar safras e ter predições de clima para 200 anos. Isso 300 antes de Cristo com um computador feito de pedra. Então, você vê que essa questão de você fazer predições, que é a especialidade da inteligência artificial, é ela predizer, né? Você falar, me explica como que funciona esse código, né? Então, querer ou não querer uma predição, ela vai tentar adivinhar e juntar ali com redes neurais e tudo mais, mas isso é uma coisa que a gente está evoluindo desde 300 antes de Cristo. Né? Não é agora. É agora. Nos últimos 10 anos. E eu tô vendo aqui, tem um robozinho ali também, aqui nesse cenário de entrevista, muito bonitinho o robozinho ali. E o primeiro robô que foi criado também pelos humanos foi 200 antes de Cristo, lá na Grécia também. E ele era um robô empregado automatizado, era o nome do robô. E ele era feito para servir vinho automaticamente. Então, em casas de ricos, quando tinham festas, ao invés de ter um humano servindo vinho, tinha esse robô que ele tinha um armazenamento de vinho e água, porque nessa época eles misturavam água com vinho, né? Porque o vinho era muito forte, a água não era pura. Então, de maneira saudável era você ter os dois. Você encostava a taça assim, abaixava na mão desse robô e acionava uma mecânica com ar e tal, pressão de ar, que servia o vinho pro convidado e ele tirava, né? 200 antes de Cristo esse robô foi inventado. Então é interessante também, porque a gente tá falando de todas essas coisas que estão acontecendo com o GenAI, mas teve aquela história do fundador da NVIDIA que falou que não vamos mais precisar aprender programação, vai fazer alguma outra coisa. A gente está tentando substituir humanos desde 200 antes de Cristo. Não. Então, assim, mas essas ferramentas são interessantes ver como que as necessidades são as mesmas, né? A gente atravessou aí centenas de anos e a gente continua evoluindo nas mesmas questões com ondas tecnológicas diferentes, né? Isso que é muito legal. E o Vale tem muito para ensinar também aqui, né? Tem o Museu da História da Computação, que é um lugar maravilhoso, onde você vê toda a passagem da criação dos primeiros transistores e tudo, depois a necessidade de criação do transistor de silício, né, que nasceu aqui por conta da corrida espacial. Acabou a guerra, corrida espacial, tal, transistor, aí criaram o computador da Apollo 11. Aqui era um ambiente de muita tecnologia para o exército. O exército, exatamente, pesquisa também, né, e aí nisso nasce a Intel, né, porque o Gary Moore lá, ele era contra ele trabalhava com o cara que inventou o transistor de galho, e o galho, apesar de ser um componente que funciona, ele para produzir em escala, ele não tem uma estabilidade boa, e tão pouco para colocar numa espaçonave, né, e aí o Moore falou, vamos pesquisar alguma coisa diferente e tal. E esse cara que criou o transistor de galho ganhou o prêmio Nobel, ficou todo famosão, meio arrogantão assim, e o Moore com uns amigos se juntaram, resolveram fazer essas coisas com silício, e disso nasce a Intel, né? Literalmente num boteco aqui perto. Isso que é muito legal de estar aqui, né? Um boteco que frequentava o Moore com mais uns amigos, e nasce a Intel, e toda essa revolução. Então, a tecnologia é uma história contada assim, né? Que é uma coisa em cima da outra, uma camada em cima da outra, né? E quem ouve você falando o que você está falando agora, das experiências que você tem hoje, está trabalhando com um dos criadores, né, do Java em si, não imagina qual foi a sua trajetória para chegar até ali. Então você comentou que, aos 8 anos você já estava lá aprendendo a programar, aos 13 anos você já estava trabalhando com isso, mas você tinha alguma noção de que você chegaria onde você chegou hoje, por exemplo, né? Num momento onde você não tinha nem ideia de como seria o futuro da tecnologia, que as pessoas talvez estariam tão rodeadas de tecnologia como elas estão hoje, né? Há alguns anos atrás. Conta pra mim como que foi. Beleza, você decidiu que você não ia fazer uma graduação pelas circunstâncias, você decidiu então empreender, mas como que você começou a construir essa sua trajetória no mercado de trabalho depois que você já tinha ali, né, maior idade? Bom, eu tive sempre esse negócio do empreendedorismo, como eu contei, né, que foi acho que a questão de você prestar serviços e tal para diferentes empresas te posiciona com uma mente muito empreendedora, assim, né? Então, assim, apesar de às vezes você não ter um escritório e tudo, quando você é um profissional autônomo, quero dizer, né, você acaba desenvolvendo uma mente empreendedora, né? Então, eu me baseei muito em 2 pilares, consultoria e treinamento. Legal.
E eu acho que todo mundo da tecnologia tem muito que ganhar dando treinamento. Ganhar no desenvolvimento, na forma que você pensa, na forma que você prepara uma aula, isso daí é para a vida. O dinheiro extra também é super interessante, então já dei muita aula. Putz, tinha uma vida assim que eu fazia programação, dava aula na Microsoft, na Sun. Nossa, era uma vida muito legal. Eu, trabalhava às vezes 3 semanas, ficava 2 em Ubatuba surfando. Sempre gostei também dessa história de estilo de vida mais alternativo, né? E desenvolvendo as suas habilidades também, né? Porque é muito comum, eu imagino que ao longo da sua jornada, você se deparou com muitos desenvolvedores e desenvolvedoras que eram muito técnicos, mas que não desenvolviam, por exemplo, sua habilidade de se comunicar em público. Então, são pilares super importantes, né? Então, o pilar de você participar em comunidades e ter a habilidade de falar em público, de apresentar palestra, de gerar networking, é uma coisa super importante. Todas as áreas, mas na área de tecnologia, isso é muito nativo também, né? Então, essa parte de desenvolver os seus skills, de devolver também, né, para a comunidade, é super legal, né? Então, são pilares bem importantes nesse sentido. Então, assim, na parte de educação, a gente inclui essa questão de participar de eventos, né, de organizar meetups, de coordenar grupos de usuários, né? Existem várias oportunidades nesse sentido de você gerar um networking maior, você se projetar, você gerar a sua reputação, né? O Bruno Souza, que é o Brazilian Java Man, ele tem feito uma palestra super legal, depois vocês podem procurar, que ele fala da fórmula da reputação. Então ele coloca lá várias questões de o que é persistência, você as somas de características que você precisa ter para você poder gerar uma reputação a longo prazo e o que você tem que evitar, né? Então, ele soma vários fatores e divide por outros fatores, do tipo assim, quando você coloca muita barreira, muita dificuldade, então assim, pessoas que pensam só nelas e tudo mais, se colocam sempre em primeiro plano, né? Então, desenvolver a reputação da sua carreira é uma coisa importante, e comunidade, educação, qualquer área que trabalha nesse sentido ajuda muito, né? Mas você percebeu isso sozinho? Você percebeu isso bem cedo? Ou foi ao longo do tempo que, quando você percebeu que de fato você já estava construindo uma reputação? Você percebeu que estar envolvido ali na comunidade era importante? Como foi isso? Então, na época, olha só, na década de 90, pessoal mais dessa época aí vai lembrar, tinha muita oportunidade de você ser instrutor ou da Microsoft, ou da Oracle, ou da Sybase, ou da Sun Microsystems. Depois veio SAP também, Siebel, e esse pessoal também ganhava muito bem. E era uma oportunidade muito boa pro meu perfil, essa história de virar instrutor oficial, né, dos cursos de Visual Basic, dos cursos de Java, curso de Java da Oracle e tal. Então, isso dava uma remuneração muito boa, né? Então, nessa época, a gente não tinha... Tudo era muito orientado a comprar licenças. Você ia aprender, você tinha que comprar o curso caro, que era dessas empresas, entendeu? Para se formar. Onde correr, né? Não tinha muito para onde correr. Então, essa era a forma de aprender. Não existia o conceito de comunidade nessa época. Mas aí, o que aconteceu? Eu aprendi que, dando aula, eu me desenvolvia como consultor, porque se você era um bom instrutor e ensinava a fazer bem as coisas, tinha várias empresas que estavam lá, vou contratar ele para fazer para mim, né? Você já estava fazendo serviço. Exatamente. E disso nasceu. Eu, instrutor dentro da Sun, também nasceu, assim, várias necessidades de empresas que começaram a contratar, e aí que eu dei o nome de Global Code, porque eu precisava dar o nome para a empresa, porque estava tendo tanta demanda com Java que eu dei o nome. Então, seu próprio treinamento, inicialmente era você como instrutor da Sun, e como eu era independente, não era funcionário, eles falavam, você faz consultoria também? Faço consultoria. Em geral, dava aula à noite e de dia. Aquela história que todo mundo pergunta, aí você trabalha também? Como se dá aula no fosse um trabalho. E então, de dia, em geral, fazia consultoria, de noite. Poxa, isso embalou meu primeiro business legal, que foi da Global Code, consultoria mesmo, né? Você trouxe mais pessoas para... Sim, aí aconteceu uma oportunidade muito boa dentro da Sun, isso no ano de 2001, 2002 mais ou menos, que
eles precisavam contratar 20 gerentes de projeto para projetos que estavam acontecendo em múltiplos lugares, só que mundialmente a Sun não estava contratando o CLT. E aí, de novo, aí eles chegaram e falaram, Vinícius, a sua empresa é a única homologada aqui e a gente precisa contratar esses 20 gerentes de projeto e nossa proposta é colocar embaixo da sua empresa. E a gente paga uma comissão em cima da hora e tal. Aí eu falei, fechado. Aí eles falaram, não, mas então pensa num nome para sua empresa, né? Porque agora, e a gente vai precisar que você tenha um escritório aqui perto. Aí fui empurrado assim do tipo, ok, acho que o negócio agora vai sair do Sanger e Sanger para algum lugar, né? Tem uma equipe que foi. E aí a gente fez tudo isso. E aí nasceu a Global Code dentro da Sun Microsystems, né? Dentro da Sun Microsystems. Caramba, não. Então eu criei o nome junto com o marketing da Sun Microsystems, tipo, eles falaram assim, Java, é código global, aí uma amiga falou assim, Global Code, eu fui lá no FAPESP pra ver se o registro Global Code com BR tá disponível, é meu. Agora. Eu acho que tem que trabalhar a gente hoje em dia é muito importante ser multidisciplinar, né? Então voltando até na sua pergunta aqui, a pessoa é boa tecnicamente, mas, né, hoje em dia acho que a gente tem que ser bom em a habilidade de falar em público, idiomas é uma coisa inevitável, então eu acho que as pessoas que estão entrando no mercado não espera precisar do inglês, não espera precisar do espanhol. Minha dica é a seguinte, já vai para os dois, porque eu quando eu comecei a falar mais espanhol, porque eu entrei na AWS em um ano eu tinha que estar pronto para dar palestra em espanhol, acabei me sentindo mais seguro nessa troca de idioma, sabe? Então, quando você fica só inglês, português, parece que você tá lutando contra um demônio ali, né? Não é fácil. Tem gente que tem mais facilidade. Eu, com inglês, eu falo inglês, dou palestra em inglês, meu dia a dia é inglês, mas não gosto. Sério? Sua vida hoje é toda em inglês. Aí quando eu posso falar português, ai que delícia. Ou espanhol, amo falar espanhol, mas o espanhol me ajudou a ter mais confiança com o inglês e tal. Então eu acho que a gente tem que, assim, outro idioma que eu acho muito interessante também pra nós brasileiros é francês, sabe? Então eu acho que isso faz... Aí eu tava num offsite da AWS, aí tava lá os brasileiros, toda a nossa equipe de brasileiros, como a gente trabalha lá tanto, todo mundo fala inglês, português e espanhol. E é uma bagunceira. A gente tá lá porque daí tem uma turminha que só fala inglês e a gente tá aqui no espanhol e troca pro inglês, e aí eu já mando alguma coisa em português e não sei o que lá. E aí teve uma apresentação individual de, seus superpoderes e a habilidade que você quer desenvolver no futuro e tal, e cada um foi falando. E aí os americanos, 2, 3 americanos, vendo aqui o pessoal, acho que eu preciso aprender um segundo idioma. Pelo menos um segundo, você lá. Eu achei ótimo, porque os caras trocam de idioma toda hora, e eu que só falo inglês. Impactamos. Olha só, vocês geraram uma necessidade, despertaram algo que tem como inglês sua língua nativa. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas às vezes deixam de experimentar ou tentar uma oportunidade na língua inglesa por falar, nossa, o meu inglês não é tão bom, sendo que é isso que você falou, né? Para as pessoas que são nativas do inglês, elas muitas vezes só sabem. Você, além do português, está estudando um segundo idioma, um terceiro idioma. Exato. Então, assim, vai pra cima, né? Exatamente. Inglês não tem que ser uma coisa assim de praticamente todo dia mesmo, né? Praticamente todo dia. Algum envolvimento com inglês. E do seu dia a dia, né? Não é tipo, vou tirar 10 minutos só pra poder estudar, o que é legal. Mas, assim, se você colocar o inglês no seu dia, vai ler um artigo em inglês, vai assistir... Se tá muito no começo, Duolingo. Duolingo é demais. Bem, pra quem tá no começo, o meu espanhol, o começo, os 4 primeiros meses era Duolingo. Até conseguir já ler alguma coisa um pouco mais completa, com um contexto um pouco mais complexo, né? Exato. Então, minha filha, quando a gente foi pra França, ela também ficou estudando francês no Duolingo e eu lá, inglês. Você chega na França, qualquer bom dia, boa tarde, boa noite, você dá em francês, você já conquista o de motorista do táxi, não sei o que, a pessoa já fica mais... Você chega em inglês, a pessoa já começa a te olhar. É legal, tem que explorar mesmo. Idioma é uma coisa que a gente tem que explorar.
dar palestra em outro idioma é um negócio que te empurra e pressiona. A minha primeira foi em 2004, aqui no Java One, foi minha primeira palestra em inglês. Caramba, sua primeira palestra já foi direto? Aqui no Vale, foi no Java One, e vou te falar, a minha palestra era uma palestra que a gente comparava 10 arquiteturas diferentes com o Java. Tecnicamente, você já tinha um tempo de experiência. Sim, Você já tinha segurança no conteúdo. Dava aula direto pela Global Code, então assim, o negócio de dar aula, mas eu tava começando como palestrante, assim, né? Ah, legal. Então, tecnicamente, você já tinha uma jornada, mas esse trabalho de advocacy, de fato, Palestra era algo novo, e em inglês, né? Então, quando a gente foi aprovado aqui, a palestra de 2004, aí eu comecei a preparar a palestra muito rapidamente. 3 meses antes estava com a palestra pronta e era 3 vezes por semana, ia a professora de inglês em casa, aí rodava a palestra muitas vezes por semana. Foram 3 meses treinando essa palestra, sabe? Qual o número de pessoas como audiência? Tinha umas 700. Foi adrenalina, porque aí eu fui pegando tudo que era dica que os amigos davam. Aí um amigo meu falou assim, cara, o que é muito importante, chega uma palestra antes, assiste a palestra que tá na sua sala antes e fica na palestra depois, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo isso e vai mencionar a sua palestra, você tá lá também e mostra humildade e tal. Eu falei, legal, vou seguir essa dica. Aí cheguei na sala, quando eu fui entrando na sala tomada, acho que tinha umas 1.500 pessoas. Aí eu falei, Deus, Pai amado, cabe tudo isso, né? Não podia ser um pouco menor esse negócio. Aí eu falei assim, qual que é a palestra? Eu olhei no catálogo, era 4 engenheiros da NASA. Antes de você? Antes de mim. Você ficou tranquilo depois disso? Maria, eu falei, tô. Eu falei assim, bom, a boa coisa é que vai acabar a palestra da NASA, a sala vai esvaziar, porque sou eu depois da NASA. Nada, e ficou metade, ficou lá, tinha umas 700, ainda ficou umas 700. E tava eu e o Leonardo Galvão da Java Magazine. O Leonardo Galvão era co-speaker. E eu treinei muito, e o Leonardo, inglês nativo, olha só que coisa engraçada. E o Leonardo, como a palestra era mais minha e ele era um coautor da palestra, ele não participou dos ensaios comigo. No dia anterior a gente deu uma ensaiada e olha que o Léo quase teve um speaker freezing, assim. Quase. Eu falava as coisas, eu tinha tudo na cabeça, assim, tudo decoradinho, assim. Treinado, super treinado. Aí eu passava a bola pro Léo, que o Léo deveria levar uns 4 minutos, 30 segundos. O que tá acontecendo com ele, cara? Nossa, ele também tinha treinado. Aí meus amigos falaram assim, o Léo tava pálido, branco, estático no palco, você tava lá falando, não sei o que, gesticulando. Foi engraçado, viu? Mas foi a primeira palestra em inglês. Deu uma destravada depois? Dá uma destravada, você fica com mais confiança, né? Então, negócio de se enfiar nos call for papers de evento internacional é um investimento e tanto, Depois disso, você fez várias outras em inglês? Porque levou, uma dúvida, você levou um tempo, assim, até entrar de fato, porque você teve Global Code, teve a TST, etc. E aí depois você já entrou direto na Amazon, foi isso? Eu tô na Amazon tem 7 anos, então assim, é pouco tempo perto do resto da história toda, né? Então, eu entrei em 2017, né, na Amazon. Antes disso, empreendendo? Só empreendendo. Eu tive a Global Code, o TDC e tive a Electron Livre, que era de coisas de IoT, né? Caramba! A gente eu criei uma placa chamada IoT Surfboard, que foi o primeiro projeto de crowdfunding no Brasil de sucesso, de hardware de sucesso. Caramba! É o primeiro e único projeto de financiamento coletivo de sucesso no Brasil foi esse daí. A gente vendeu 250 peças dela, foi bem legal. Plaquinhas? Era uma plaquinha com vários sensores preparada para você ou construir robô, ou construir um drone, ou fazer automação residencial, esse tipo de coisa. Quando eu tava ainda bem no comecinho também. Caramba, você tava experimentando de alguma forma, era algo que você não tinha ainda uma experiência. Não, eu tava querendo dar uma respirada assim, né? Eu tava tipo 15 anos em Java e EJB, banco de dados, eu não tô meio... Vou dar uma respirada, vou criar um crowdfunding, o primeiro... Não, aí eu tava aqui na Califórnia também, olha só como as sementezinhas aqui são... Imagina, todas as vezes que você vinha
vinha pra cá, você já voltava com um monte de ideia, né? Aqui é impressionante, o ar daqui é contaminado, meu. Você volta, é muito inspirador, né? Fala a verdade. Eu vim umas 3, 4 vezes e pra mim, assim, todas as vezes foram mind-blowing. Voltava com a cabeça, tipo, caraca, minha visão tá mais Não sei. aberta. Assim, só vindo, né? Só vindo. Conversando com as pessoas, já foi assim. E aí eu tava no Java One, aí meu amigo falou assim, cara, o que você vai fazer sábado? Eu sou louco por vinho, eu falei, sábado, eu vou pra Napa Valley, sábado e domingo, eu vou dar vinícola atrás de vinícola. Ele, posso te dar uma dica? Fala, Bené. Tem uma feira aqui muito doida, chamada Maker Faire. Aí, é sua cara e tal, tem, gente com comida, gente inventando coisas, uns carros muito malucos, uns robôs. Cara, sei lá, meu trabalho já é nerd pra caramba, eu vou nesse negócio. Cara, falou, dá pra Valley tá lá, tem sempre, né? Vai, vamos lá comigo, confia em mim. Aí eu falei, Bené, beleza, então vamos fazer isso. Domingo eu vou pra Napa, então sábado eu vou na feira com você. Eles, não, fechado. Aí passou no hotel que eu tava, me pegou, fomos pra feira. Eu gastei acho que uns $1.500 comprando coisas de plaquinha, de robô, de não sei o que lá, coisa de IoT. Comprei uma impressora que imprimia em ovo, pra você ter ideia. Você botava um ovo, fazia o desenho do mapa mundi e aí você conseguia ter um ovo com mapa mundi, assim. Egg Plotter, Voltei pro Brasil com essas muambas todas, falei assim, não quero mais saber do Java, agora eu quero inventar coisas. Aí nasceu essa história toda. Aí você deixou a Global Code rodando. Aí eu comecei a criar placas para ensinar programação na Global Code. Legal, você juntou uma ideia. Não vou abandonar isso aqui. Não, a gente criou a Academia do Programador com uma plaquinha chamada Programi, que foi o primeiro Arduino que a gente produziu no Brasil. Esse vendeu bastante, vendeu uns 1.500. E era uma plaquinha que, ao invés de você fazer Hello World, você piscava LED, ligava a luz, controlava a tomada. Outra experiência para produzir no universo da programação. Foi. Excelente. Então, beleza. Você trouxe essa questão do IoT, do que você respirou, do bichinho que te picou aqui em São Francisco nas suas muitas vezes, pelo que eu percebi. Era o quê? 1 vez por ano? 2 vezes por ano? 2, 3. 3 vezes por ano. Você costumava viajar para outros lugares também, inspiradores dessa questão de tecnologia? Olha, sempre foi aqui Estados Unidos, Califórnia, né? Sempre Vale do Silício. Por conta do Java One, eu vim para 14 Java Ones, quase que seguindo, só pulei tenho 15 anos, 14 Java Ones, e muita conferência na Europa também, né? Lá tem o DevOps, a Holanda, possivelmente é o segundo país que eu mais viajei depois dos Estados Unidos. Legal. Lá tem muita comunidade de Java na Holanda, é vibrante demais. Então eles fazem JFall, JSpring. Ajudei a criar o IoT Tech Day lá na Holanda, quando veio essa onda de tecnologia. Na Espanha, em Málaga, tem um evento de Java chamado J on the Beach também, que a gente ajudou muito, eu com a Yara, a desenvolver esse evento, levava workshops, ajudava na organização mesmo. Suécia tem o JFocus, que é um evento que já está com 15 anos aí de história. A Bélgica tem o Devox, Inglaterra tem o Devox também, Marrocos eu fui também, Índia, então assim, acho que a Europa de uma maneira em geral também traz um ar muito legal, assim, né? Não é uma coisa tão concentrada como é aqui no Vale, mas é uma experiência muito boa também. As comunidades da Europa são muito ativas, então, acho que muito parecido com o Brasil, né? Acho que aqui nos Estados Unidos a galera é um pouco mais fechada, assim. Tem comunidades, mas não tem, assim, a potência do Brasil nem da Europa, assim, sabe? Eu acho que principalmente pós-pandemia, retraiu muito, como eu acho que o país é um país muito extenso, muito espalhado, galera com muito home office, e aí não faz sentido, tipo, meu amigo, por exemplo, de trabalho mudou pra Napa Valley durante a pandemia, né? E você vai falar que vai ter um meetup em São Francisco, 2h30 pra vir, 2h30 pra voltar. Você, apesar de morar aqui, você tá trabalhando remoto pra AWS? Eu vou pro escritório bastante, assim, bastante, porque 2 razões. Uma que eu moro num motorhome, eu com a minha esposa, então apesar de ser um ônibus relativamente grande, é apertado para ficar 5 dias da semana os dois trabalhando lá, então eu vou pro escritório, e também que a gente tem uma medida de ir pelo menos 4, 6 vezes por mês pro escritório, sabe? Legal. A gente tá tentando todo mundo entrar nessa vibe, eu vou até mais, eu vou umas 3 vezes por semana.
E, super legal, não tenho do que reclamar, pego minha bicicleta, pego o trem, escritório é na Market Street, 38º andar, a minha sala, a minha mesa, então lindo demais, vejo a Golden Gate e tal, é um privilégio enorme, né? Vamos dispensar os últimos minutinhos aqui dessa nossa conversa para falar sobre a sua vinda definitiva. Então você já tinha participado de muitos eventos aqui nos Estados Unidos, como você falou, em vários países da Europa também, mas alguma coisa te motivou de fato a falar, acho que eu vou de forma definitiva, eu vou pra morar, porque uma coisa é visitar, outra coisa é você tomar essa decisão de vir morar. Você já trabalha 7 anos na AWS, na Amazon, então, de certa forma, você também já estava bem posicionado, de alguma maneira, profissionalmente, né, já tem muita experiência, mas o que te motivou a vir morar nos Estados Unidos, de fato? Eu acho que na minha história era parte de um sonho que eu tinha desistido por um tempo, Eu tentei outras vezes e tudo mais, mas tava tentando empreender e tudo mais, mas a questão do visto é um problema muito grande, né? É um problema muito grande. E aí, eu cheguei a fazer um processo na Yahoo. E na época eu fui super bem e tal, né? Tava com a Global Code, o TDC fervendo, eu tava aqui num Java One. E esse mesmo amigo que me levou pra Maker Faire, olha só como ele só me leva pro bom caminho. Ele falou, Vinícius, acabou aí sua palestra de Java One? Acabou. Cara, tem uma vaga no meu time, por que você não se candidata só pra treinar, fazer entrevista? Tá bom. Por que não? Aí eu fui fazer assim, o processo, eu passei no processo e aí eu tinha que ficar 2 anos trabalhando na Yahoo do Brasil para poder pedir o visto de transferência. Então nessa eu falei, puxa, não é o que eu quero agora, e porque tô com as empresas, tô com a academia do Java, tava super indo bem. E aí depois, posteriormente, eu tentei uma vaga na Oracle aqui também, e aí eu comecei a fazer uma entrevista, mas aí a vaga era para escrever a máquina virtual do Java. Quando eu notei que era isso, eu mesmo, assim, quando eu vi quem tava me entrevistando, eu falei, gente, é um engano. Sinto muito. Não era o que você desejava? Não, eu não podia, não tinha habilidade técnica pra aquilo, cara. Sentia capaz? Eu caí na primeira entrevista e juro, quando começou a entrevista, assim, não, mas a vaga é pra quê? Não, pra trabalhar no nosso time, que escreve a máquina virtual. Já, gente, desculpa, eu juro pra vocês, foi um engano, mal aí, usar o tempo de vocês, eu não sirvo pra isso. Sinto muito. Voltei, cara, assim, humildezinho, aquele chazão de humildade. Aí eu falei, gente, aqui o negócio, eu preciso me preparar melhor pra tudo isso. Entender um pouco melhor o time, trabalho antes de continuar. Não, mas aí eu coloquei isso porque, assim, eu morava em Ubatuba lá, né? Lá que eu criei o TDC, morava 2 quadras de frente pra praia, eu surfava todo dia. Seu estilo de vida tava sendo bem... Até hoje eu falo assim, se Ubatuba tivesse uma Ubatuba aqui na Califórnia, seria o paraíso. Tem, né? Chama Havaí, né? Chama Havaí, mas aí acabou que pintou essa chance, assim. Você sabe, eu tava num período lá no Brasil, dentro da AWS, falando, 4 anos na mesma posição e tudo, sentindo que eu tava... Advocate? Como Developer Advocate pra América Latina. Meu manager, muito amigão meu, tudo certo, o time crescendo, mas falei, cara, vou começar a me encostar aqui, não vai ser legal e tal, Eu chamei assim do planeta, falei, preciso de um novo desafio e tal, vamos ver o que vai acontecer. Deu 3 dias, a minha amiga, estão procurando um Java Champion pra essa vaga aqui, os especialistas global do time do Roman. Aí eu falei, eu posso ajudar a encontrar o Java Champion. Ela, faz isso, eles querem falar com você pra você ajudar a preencher essa vaga. Fiz a reunião com eles, então veja só essa vaga aqui, a gente precisa de alguém com um perfil igual o seu. E porque você não pode falar assim, não quer vir pro meu time. Não pode, proibido. Sério? Um perfil igual o seu, dá uma lida aí. E quando você terminar de ler, chama a gente de novo, né? Leitura de documento, aí dá uma lida na vaga. Vinícius, deixa de ser bobo, cara. Essa vaga é sua, eles estão me cantando aqui. Aí voltei e falei assim, eu acho que eu me qualifico pra essa vaga. O que vocês acham? Eles falaram, não, o que você acha, a gente acha também. Aí eu falei, eu vou jogar alto. Nem sei se eu vou querer, mas vou jogar alto, né? Think big, né? Que a gente fala assim, mas eu tenho uma condição. Qual que é? Eu mudar pra Califórnia. A gente te realoca. Eu nem sabia se eu queria, porque eu tinha que conversar com meus filhos, tinha que ver minha situação no Brasil, né? E aí deu essa oportunidade pra mim.
não foi assim uma dificuldade, que quando eles mudam você, é um processo... Mudam, né? Nossa, demais, demais mesmo. Então foi uma boa oportunidade, né? Mas é isso, é uma construção de 30 anos de carreira, reputação, não. E tem que investir. Acho que o pessoal que tá aí, atualmente o pessoal que tá começando, galera, não faz o erro que eu cometi, que é não catalogar todos os seus achievements, sabe? Tudo que deu certo, que não deu também, né? Mas ter o seu logbook, seus punch cards prontos, entendeu? Então assim, vai, não espera precisar disso, né? Tô falando isso porque agora eu tô tirando um visto que eu preciso provar o meu green card, eu preciso provar todas as minhas habilidades. E tá dando um trabalho, se eu tivesse 30 anos de coisas logadas assim, entendeu? A gente faz tanta coisa e às vezes a gente passa um ano, não se dá conta, porque vai fazendo, vai esquecendo, né? Isso é muito legal. Eu tenho uma planilha, comentei com a Nina algumas vezes, que eu chamo ela de vida. E aí eu coloco lá todas as palestras, todas as mentorias, eu ponho data, local, quantidade de pessoas, foi pagas, foi gratuito. Eu sou meio metódica, assim. Mas eu percebo com o que você tá dizendo, que até colocar outras coisas que não sejam necessariamente palestras, treinamentos, mas é o que você falou, achievement. Legal. Super. E às vezes você também projetar a sua vida a gente chama, desculpa os termos tão amazônicos, mas vai filtrando, né? Que a gente chama de working backwards, né? Que é trabalhar de trás para frente. Então imagina você gerar esse logbook sem ter feito ele, depois vai preenchendo, né? Então, como é que eu quero o meu logbook em 2026? O que eu tenho que fazer pra... Exatamente, super legal. Não desperdiça, que a gente em tecnologia, a gente faz muita coisa e acha que é pouco, não tá tão acostumado a fazer coisa de comunidade, não loga e depois essas informações... E aí tudo isso te ajudou a vir pra cá? Me ajudou muito, principalmente porque, de novo, voltando na tecla da universidade, tiveram que pagar para uma empresa fazer um dossiê para provar a cada 4 anos equivale a 1 de faculdade. Então, aqui nos Estados Unidos, eu sou bacharel em ciências da computação. Lá no Brasil, não. Aqui eu tenho um documento que fala, ele é bacharel em ciências da computação. Eu posso fazer mestrado e tal. Então também, teve que provar que ao longo de 30 anos eu realmente desenvolvi a habilidade de uma faculdade. Então, isso é muito legal dos Estados Unidos, você poder trabalhar no mercado, favorece muito o perfil meu e de muitos amigos que tem a mesma história, vários anos no mercado e não fez faculdade, né? Excelente. Sua trajetória é muito incrível. Legal, obrigado. Muito legal, eu tenho certeza que o pessoal não apenas se inspirou, mas conseguiu tirar muitos aprendizados. Eu quero continuar aprendendo aí com a sua história, assistir suas palestras. A gente aprende um com o outro mesmo, eu tenho vários mentores, é super importante você, sabe, sempre procurar estar com as pessoas certas, esses mentores. Citei aí Bruno Souza, é um deles, o Benê aqui do Vale é outro. Então tem vários amigos aí, o James Gosling, que eu tenho o privilégio. E nem todo mundo pode ser amigo do James. Mas legal, obrigado demais aí, espero que... Eu que agradeço, de verdade. Então, só pra gente fechar, deixa um recado, um último conselho que você, com 30 anos de experiência, pode deixar para o pessoal que está nos assistindo e que está exatamente nesse ponto de eu preciso construir, fazer essa questão, né? Eu quero onde eu chego e como eu consigo de fato alcançar resultados extraordinários, mesmo que não seja exatamente onde eu projetei. O segredo, eu acho que é também mais uma frase amazônica, que trabalha duro, se divirta e faça história. São as 3 coisas importantes, então assim... E sem diversão não dá, sem trabalhar duro não dá, sem fazer história não dá. Então junta essas 3 coisas e divirta-se mesmo com tecnologia, porque é uma coisa, divirta-se com as comunidades, que é uma coisa que te traz aí amigos, você constrói uma família, na verdade, ao redor disso, né, nos eventos e tudo mais, faz história através das comunidades, através dos eventos, através da sua carreira, né, então acho que é juntar essas 3 peças aí que não tem como dar errado. Excelente. Já deu certo. Vinícius, muito valeu. Obrigado. Valeu, galera. Não deixe de nos acompanhar, de assistir as outras entrevistas. Continue acompanhando o Vinícius Sender, se conecta lá com ele de alguma maneira, LinkedIn, eu sou super rápido. Excelente, me respondeu super rápido, por sinal. Se você estiver aqui no Vale do Silício, manda uma mensagem pro Vinícius, vai que vocês conseguem tomar um cafezinho também. Não deixe de continuar nos acompanhando nas redes sociais, eu, a Nina, e a gente se vê na próxima.